Abra sua Bíblia em Mateus 14. Mateus capítulo 14. Vamos abrir a roda um pouquinho para as 3 irmãs, 4 irmãs, 5 irmãos. Vamos abrir um pouquinho a roda para todo mundo sentar na primeira fila. Aqui, ó. Mateus capítulo 14. Nós, domingo, aprendemos sobre o espinho na carne de Paulo. Ontem nós aprendemos sobre quem ontem? Elias. Ontem foi Elias. Não, eu esqueci mesmo. Ontem foi quem? Elias. Hoje é Pedro. E amanhã é Davi. Agora amanhã, irmãos do céu, segura a onda. O pau vai quebrar aqui. Logo a seguir, compeliu Jesus. Samuca, baixa um pouquinho. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Essa palavra compeliu, ela é muito parecida com o testemunho do Espírito hoje dentro de nós. O Espírito Santo nem sempre fala assim para você: vai lá, compra 5 pães e leva na casa de fulano. Uma voz. Mas ele te dá uma impressão íntima. Aquilo é forte. Você tem certeza do que você tem que fazer. Entendeu? Ele te dá uma impressão no espírito e você tem absoluta certeza que a atitude a ser tomada é essa, essa e essa. Irmão, respeite Deus na vida das pessoas. A igreja orgânica não é regida pelo homem. A igreja orgânica é regida pelo Espírito Santo dentro de você. Se você não quer isso, você está no lugar errado, irmão. Você vai me atrapalhar. Porque Deus vai falar com as pessoas, eu vou apoiar, você vai atrapalhar. O irmão estava falando comigo aqui agora, me deu uma revelação. Foi Deus que falou com você. Foi Deus que falou. Às vezes você pensa, era opinião nada, foi Deus. Aquilo ali foi totalmente de Deus. Então, assim, uma igreja orgânica, ela não funciona na estrutura, na hierarquia, na instituição. Ela funciona no Espírito. Agora, o preço que é pago por isso é muito alto. Porque muitas pessoas não ouvem o Espírito, coisa nenhuma. Muitas pessoas nem orar em línguas direito oram. E dizem, eu tenho uma palavra. Na verdade, ele está escondendo a carne dele atrás disso. Agora, eu não vou parar de viver o que eu acredito, porque algumas pessoas vivem na carne. Entendeu? Deus deu ou não deu o livre-arbítrio para o ser humano? Preciso de uma resposta. Deu o livre-arbítrio ou não deu? Qual o preço que ele paga? Cada 3 segundos uma pessoa vai para o inferno. Toda hora tem alguém entrando no inferno. É o preço que Deus paga. De deixar o homem livre para escolher o céu ou o inferno. Então, se Deus paga o preço que Ele paga, eu vou pagar o preço também de ser um pastor que tem uma igreja pastoreada pelo Espírito Santo. Claro
que eu sou aquele irmão mais velho que quando vê algo, pode ter certeza, irmão, vou te procurar, vou conversar, vou exortar, vou confrontar. Mas assim, o negócio nem aconteceu, nem começou, nem esboçou, já tem 3, 4 em cima, igual o urubu na carniça, atrapalhando a pessoa de andar em Deus. Vai viver sua vida. Me deixa. Eu não fico interferindo na sua vida, por que você vem interferir na minha? Ou eu fico interferindo na vida de alguém aqui? Respondam para mim, irmãos. Então por que vocês vêm interferir na minha vida? Eu tenho autoridade para te dizer, fica na sua, porque eu estou na minha. Agora, isso significa que eu não devo ser confrontado se eu errar. A Bíblia diz que se alguém for pego em falta, nós que somos espirituais, devemos repreender aquele irmão com espírito de brandura e vigiar para nós mesmos não cairmos no mesmo erro. Porque geralmente quando você julga, é porque você tem o mesmo problema. Jesus falou assim, como que você vai tirar o cisco do olho do irmão com essa trave do seu olho? Como? Você vai tirar o cisco do meu olho? Agora, eu tenho cisco no meu olho, uns 15 mil. Se eu não tivesse cisco no meu olho, o avivamento já tinha vindo no Brasil. Eu tenho cisco nos meus olhos. Agora, quem é você para tirar o cisco do meu com o seu olho cheio de trave? Então nós precisamos, para que a igreja orgânica flua, nós temos que deixar ela fluir. E não haverá para você um referencial na terra do que Deus vai fazer na sua vida. Porque olhos não viram e ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Se você fazer o que eu faço, você está me copiando. Você tem que seguir a minha fé, não o meu modelo ministerial. O meu modelo ministerial, Deus deu para mim. Você vai receber o seu modelo ministerial. Cada um funciona. Nós não fazemos, nós funcionamos. Ganhando leite dos meninos, né? Então o que diz que Jesus compeliu os discípulos? Deixa eu te dar uma palavra, olha para mim. Quando Deus te der uma convicção no espírito, não um medo na alma, não uma dúvida sobre pessoas. Tem gente que fala assim, eu bato o olho numa pessoa, eu conheço. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Eu bato o olho, eu nunca errei. Nunca errei. Eu bato um olho na pessoa, eu sei direitinho. É Espírito Santo. Você não é chamado para julgar as pessoas, você é chamado para julgar a doutrina das pessoas, o procedimento das pessoas, não o coração das pessoas. Não, pastor, mas por que toda vez eu vejo, eu olho assim e depois eu vejo que foi em cima? Querido, eu não sei te responder não, mas está errado. Não tem na Bíblia discernimento dos homens, tem discernimento de espíritos. Não tem na Bíblia discernimento de alma, tem discernimento de espíritos. Então quando você começar a julgar alguém, olha para você, porque você está com aquele probleminha dentro de você. Às vezes a gente sempre julga pelo padrão de comportamento que nós temos, geralmente cheio de culpa, por sinal.
Irmãos, se a igreja andar nesse princípio, nós já vencemos 90% da guerra espiritual. Porque você vai respeitar a unção de Deus na vida do seu irmão. A sua pergunta para a pessoa não é: por que você está fazendo isso? Onde você vai? Quem te mandou? A sua pergunta é: o que Deus falou com você? Aqui a gente faz assim, a gente começa a conversar com as pessoas a partir da seguinte pergunta: irmão, o Espírito Santo está falando o quê? Como é que é? Por quê? Como é que foi essa palavra? Eu nunca vi isso, mas Deus falou. Quem sou eu para colocar a colher de pau? Não, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Mas o Espírito Santo está me parando aqui para dizer o seguinte: olha para mim. Quando você tem uma certeza, não vai perguntar para ninguém nada não, meu irmão. Certeza é autorização. Certeza é autorização. Como é que você deixa de fazer o que você tem certeza porque alguém falou A, falou B ou falou C? Você vai se descaracterizar, você vai se despersonificar, você vai deixar de ser quem você é, porque é a sua certeza que forma a sua identidade, sua certeza que forma o seu caráter, sua certeza. Agora, onde você tem dúvida, também seja humilde. Onde você tem certeza, cai matando. Onde você tem dúvida, irmão, vem cá, o que você acha? Aí eu vou buscar multidão de conselhos, porque eu tenho dúvida. Certeza me deixa certo, dúvida me deixa... Não, mas eu acho que não. Entrou a dúvida, você precisa de alguém. Está cheio de certeza, esquece. Eu posso estar agora sendo achincoalhado por milhares de pastores, eu não estou nem aí. Porque o maior problema dos pastores, não de todos, é que eles pensam que mandam em vocês. É o meu rebanho. Que meu rebanho, rapaz? Você não morreu por ninguém, não. É rebanho de Jesus. Você é o menor, você é o servo. Você é aquele que serve. Você não é aquele que é servido. O pai entesoura para os filhos, não os filhos para os pais. O pai deixa herança para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Agora, se você não mudar a sua postura, você nunca vai prosperar para deixar uma herança. Se não mudar a sua postura, você vai estar sempre: vem a nós. Estão falhando comigo, não estão me abençoando. Cadê eu? Cara, basta uma pessoa chamada Deus preocupar com você, que você está resolvido a sua vida. Só Ele decidir: eu vou cuidar de você, você pode descansar, porque Ele vai cuidar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Toda vez que você tem uma certeza e você vai agir nela, Deus vai mudar você de dimensão. Toda vez que você tem uma convicção e você age, você está passando para o outro lado. Você está atravessando um deserto, você está vencendo uma emoção errada, você está derrotando um sofisma na mente, você está se livrando de um problema no futuro. Porque o Espírito Santo, quando Ele te fala, Ele fala com você tendo a sua vida em perspectiva. Não é tendo 5 minutos em perspectiva, meia hora em perspectiva.
Você vai viver mais 50 anos, então tudo que Deus te falar tem a ver com esses 50 anos. Agora, quando você desobedece, você sofre às vezes 20 anos por causa de uma desobediência. Irmãos, eu sei o que é sofrer mais de 20 anos por causa de uma desobediência. O Espírito Santo fala não, e eu pulei a cerca e me dei mal. Eu sei o que é desobedecer ao Espírito Santo e sofrer as consequências de uma vida de desobediência. Por isso que a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meu irmão, aproveite seu sofrimento, não para você murmurar, não para você reclamar. Aproveite seu sofrimento para você aprender a obedecer ao Espírito Santo. Que o seu sofrimento seja uma escola para ouvir o Espírito. Você saia desse sofrimento mais sensível, mais quebrantado. Deus não te quer nesse lugar que você está. Ele está te compelindo, te dando essa certeza. Está te falando, vai me adorar. Por quê? Porque adorar vai te pôr em outro lugar. Ou, entra num jejum, ora 5 horas por dia em línguas. Vai lá naquele irmão que pisou em você na goela, até a sua língua sair para fora, e abraça, beija, pede perdão e se humilha. Sabe por que você não entende quando Deus te manda você se humilhar? Porque Deus nunca vai te humilhar, é você que se humilha. Humilhar é algo muito peculiar, a sua decisão. Só que se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Você se humilha e Deus te exalta. O que é humilhar? Voltar atrás numa decisão. Dizer, gente, eu estava errado. O certo é isso aqui. É chegar para você que me humilhou, me perseguiu, cuspiu na minha cara, e pegar, limpar a cara assim, olhar para você e dizer, cara, me perdoa. Pastor, mas eu estou certo. Como é que eu vou pedir perdão? A questão não é que você está certo. A questão é que a sua comunhão com aquela pessoa é mais importante do que a sua razão. A sua comunhão comigo é mais importante do que a sua razão. Ah, mas eu estou com a razão, mas perdi a Márcia. Uai, o que é isso? O que vale mais, a minha razão ou a Márcia? A Márcia vale muito mais do que a minha razão. Então, eu não estou nem aí. Eu não aceito perder a Márcia. Irmãos, nós não precisamos estar certos. Jesus já foi certo por nós. Nós precisamos vencer a guerra. Você não precisa estar certo, você precisa vencer. E vencer muitas vezes é subir na cruz pelado. Mas é na maior injustiça do mundo, porque você é inocente, como Jesus era. Você não merece isso, como Jesus o merecia. Mas as pessoas são mais importantes. As pessoas são mais importantes. Ah, vou ficar nu na cruz, eu vou ficar humilhado, envergonhado, parece que eu estou derrotado. Vou dar o braço a torcer, meu irmão, eu dou tudo a torcer, mas eu quero você comigo. Você é o que importa em tudo isso. Vou repetir, você é que importa. Diga para o irmão que está ao seu lado, receba uma unção paternal. Fala para o teu irmão, receba uma unção maternal.
Ó, se você não tem filhos, olha aqui, presta atenção. Se você não tem filhos, você é filho. E você já viu seu pai fazer besteira por sua causa. Você já viu seu pai e sua mãe ter atitudes inconsequentes por sua causa. Você acha que Deus não é assim? Você acha que Deus é tão teológico a ponto de perder você por causa de uma teologia? Entre a teologia e você, Deus fica com você. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Levanta sua mão e diga: eu recebo esse amor. Hoje eu estava conversando com um discípulo meu lá do Nordeste. Ele disse assim: meu nome é amor. Falei para ele: foi a coisa mais poderosa que você me falou esse ano. Ele disse: meu nome é amor. Irmãos, nós vamos vencer essa guerra. Porque eu fui visitado por um ancião. E esse ancião me entregou uma tocha. Faz uns 3, 4 anos. Estava lá em Brasília. Esse ancião veio. E me pergunta que ancião que é esse. Não sei se é dos 24, não sei. A tocha era desse tamanho. Bojo dela. O cabo curto e grosso de madeira. E ele me entregou a tocha. A tocha do avivamento para o Brasil. Então eu quero te contar uma coisa. Essa tocha já está nas nossas mãos. Mas nós temos que parar de mimimi. Nós temos que parar de tropeçar em coisas que há 15 anos atrás a gente tinha que ter vencido. Chega, meu irmão, chega. Põe um ponto final. Chega de leite. Deus precisa de generais. Deus precisa de verdadeiros generais. Mas generais que não foram formados numa escola de cadetes, foram formados no campo de batalha. Generais condecorados. Nós precisamos hoje, do corpo de Cristo, de generais condecorados. Estou falando do pastor da igreja, nem do diácono, nem do apóstolo do ministério, não. Porque isso tem nada a ver com generais. Generais é quem vive em Deus. E porque vive em Deus, influencia uma geração. Eu sinto Deus falando assim para nós. Esse grupo aqui, ó. E você que está na internet me assistindo. Está na hora de passar para o outro lado. O avivamento aqui está muito bom. Mas o outro lado do mar te espera. Não troque a voz de Deus pelo avivamento. Porque se Deus não estiver lá, ele acaba. Avivamento não é uma boa música, nem uma boa pregação, uma boa adoração. Avivamento é um lugar onde Deus está se movendo. Ah, mas eu vou... Agora que o trem ficou bom. Pois é, ele falou para você sair e ir para o outro lado. Pega o barquinho, meu filho, vai remar. Vai remar. Mas eu não sei remar, aprende.
Aí por volta da quarta vigília da noite, Jesus aparece para eles, andando por sobre as águas. Eles estavam navegando com dificuldade, porque o vento era contrário. E Jesus aparece andando sobre as águas. Por quê? Porque quando o vento é contrário, o seu lugar não é no barco. Quando a coisa fica feia, o seu lugar não é na segurança. O seu lugar é na insegurança. Quando a coisa fica feia, corre por meio do perigo. Jesus falou assim: o negócio está ficando feio. Eu preciso enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Eu preciso proteger vocês. Vai todo mundo para o meio dos lobos. Quando Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, ele estava dizendo: eu estou protegendo vocês. Porque qual pastor em sã consciência faz isso? Ovelha é jantar de lobo. Como é que eu mando ovelha por meio de lobo? É porque quando vocês chegarem lá, eu já vou estar esperando vocês. E os lobos já estarão vencidos. Então, começou a dificultar demais. Pode olhar para você mesmo e falar: eu preciso dar um passo de fé. Começou a ficar muito, muito vento contrário. Aí tem os cristãos, ficou estreito, muita tribulação, uma tempestade, um furacão, um tsunami. Cada um põe um nome na sua tribulação. O fato é que quando a tribulação vem, o seu lugar não é no barco. O seu lugar é andando sobre as águas com o Senhor. Agora, por que os discípulos assustaram tanto ao ver Jesus andando sobre as águas? Eles viram que era Jesus, mas eles assustaram tanto que eles pensaram que era um fantasma. Porque quando você está programado naturalmente, quem anda no sobrenatural para você é fantasma. Eu vou trocar em miúdos. Não existe. Isso não existe. Quem é programado pela mente de Adão, olha para o fantasma e diz assim: não existe. Até assustei e gritei, mas fantasma não existe. Pessoal fazem filmes de vampiro, fazem filmes de monstros, e fazem filme de... Se tivesse tanto vampiro igual tem nos filmes, o planeta estava tudo morto já. Fantasma, não existe, é conversa, é mentira. Quando você vê alguém andando sobre as águas, não se assuste. Se sinta desafiado. Não diga a mentira, diga: eu estou indo atrás de você. Se você pode, eu também posso. Se funciona para você, funciona para mim. E foi o que Pedro fez. Pedro viu Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus nunca, olha para mim, Jesus nunca vai negar um desafio seu. Não desafia Jesus, não. Senhor, eu vou beber esse veneno, não vou morrer. Ele vai te falar assim: bebe. Ah, mas o cara morreu. Mas Jesus mandou beber. Porque está escrito: se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Se ele morreu, a culpa foi dele, não foi de Deus.
Cuidado, porque Deus aceita desafios, mesmo que você não esteja preparado. Deus não te trata como criança, Deus te trata como adulto. Israel eram crianças, a igreja é adulta. Você tem a graça, você tem a justiça de Deus, você é ruiós, você não é tecnós. Por que vocês vão lembrar agora, 2, 3 semanas de convertido, maior guerra veio contra você? Você era novinho convertido, pau quebrou na sua cabeça. Por quê? Porque Deus não te viu novinho convertido, Deus te viu em Cristo. Senhor, mas converteu agora, mas já vou mandar para a guerra. Guerra é lugar de formar adulto. Guerra é lugar de formar filhos que se manifestam. Guerra é lugar de amadurecimento, de crescimento. Não é no banco da igreja que você vai crescer, não. É batalhando pela sua fé, hora após hora, 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 recebendo a ministração do Espírito, descansando na palavra recebida, se comportando como quem apropria, vivendo em Deus. Eu, quando converti em julho de 85, um mês depois entrei numa guerra que eu, se fosse Deus, não permitiria eu passar a guerra que eu passei. Mas aquela guerra gerou em mim uma fibra que está em mim até hoje. Eu era novinho convertido. E Deus permitiu o leão vir. Sabe por quê? Porque Deus acredita mais num bebê do que no leão. Quando esse bebê é seu filho. Quando esse bebê é seu filho. Para Deus, um bebê filho dele rasga leão. Nós vamos voltar ao tempo em que os novos convertidos virarão as igrejas de cabeça para o ar. Nós vamos voltar a esse tempo. Os novos convertidos vão abraçar os homossexuais, os mendigos, vão encher esse lugar de drogado. Quem faz isso é novo convertido, irmão. É quem está transbordando amor. Quando eu nasci de novo, eu estava tão cheio do amor de Deus, e o pastor da minha igreja, ele se disfarçou de mendigo. Ele colocou uma peruca, ele ficou irreconhecível. Fedido, pinga, jogou bastante pinga no corpo. E ele ficou na porta da igreja enquanto o povo chegava para o culto. E aí, quando começou o culto, ele arrastando, pastor, ele arrastando, se sentou no meio do povo, o povo vazou dele. Aí passou um pouquinho, o culto foi continuando, porque o pastor não chegava, o co-pastor começou o culto, pastor João. Aí o bêbado levantou e foi para o meio do povo, lá no meio da frente. A igreja parou, o pastor João viu aquilo, meu Deus, o que eu faço? Aí o bêbado pegou o microfone, arrancou as perucas. Irmão, sou eu, posso pregar? Nesse dia eu não estava. E as pessoas falaram assim, que bom que o Weber não estava, porque se ele estivesse aqui, ele tinha abraçado o mendigo. Eu quero voltar a ser esse Weber. Eu quero voltar a ser esse Weber.
Então nós temos que passar para o outro lado. Sacode o seu irmão e fala: você tem que passar para o outro lado, rapaz. Agora diga para ele: você vai de barco ou andando sobre as águas? Irmãos, agora eu preciso que você preste atenção. Você fique muito ligado. Pedro talvez seja entre os 12 o apóstolo mais destacado, o apóstolo mais falado, o apóstolo mais importante, entre aspas. Tanto é que Lucas divide Atos em 10 capítulos, onde ele dedica a Pedro, e depois os outros 11, 12 capítulos que ele dedica a Paulo. Os 10 primeiros capítulos de Atos, o assunto é Pedro. Depois, o assunto é Paulo. Mas esse cara naufragou algumas vezes. Aqui diz que ele sentiu a força do vento e teve medo. E começou a afundar. Agora eu te faço uma pergunta. Que lugar é esse que a circunstância não produz em mim medo? E eu vou te responder. É um lugar no amor de Deus. É uma consciência de que você é amado. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Só existe medo quando existe falta de consciência do amor. Quando a consciência do amor entra em mim, o medo sai junto. O medo de um acidente, o medo de um assalto, o medo da morte, o medo de doença, o medo de ficar pobre, o medo de tomar um prejuízo, o medo em qualquer esfera, ele é maligno. Por isso, mais de 300 vezes a palavra de Deus diz: não temas. Não temas. Não temas. Agora, medo é um substantivo. Temer é um verbo. Significa que você vai sentir medo, mas você não deve agir segundo ele. Por exemplo, se você não está acostumado a andar em avião, você não está acostumado. Aí você vai andar de avião, primeira vez, ele começa a balançar muito, você vai sentir medo. Eu confesso que eu não vou sentir, mas sentia. Mas talvez você vai sentir, você vai ficar: nossa, o avião está balançando. Coisa mais normal do mundo, é igual um carro passando a bacada. O avião está balançando. Né? O 747, a asa dele é feita para envergar 7 metros. 747, a asa enverga 7 metros. Aguenta o tranco mesmo. Turbulência não derruba avião. Turbulência não derruba avião. Isso que eu estou falando é técnico. É técnico. Mas é espiritual. Então olha para mim. É proibido temer. Veste a bota, calça essa calça, calça a botina, pega o trabuco, põe o capacete e vai para a guerra. Mas você não pode ser vencido pelo medo. Ah, mas eu estou com síndrome do pânico. Irmãos, a síndrome do pânico hoje, ela está tão forte por causa do modelo com que o capitalismo programou a sociedade.
E aqui eu não estou apoiando o comunismo, não estou apoiando nenhum tipo de socialismo e nem o capitalismo. Eu apoio o reino de Deus. Eu não sou nem comunista nem capitalista, eu sou do céu. Mas o capitalismo é uma grande árvore que cresceu e ele venceu. Até a China ele venceu. Entre aspas, mas venceu. Mas ele tem produzido uma palavra chamada concorrência. Posso perder o meu lugar. Não sei se chegarei lá. Porque no capitalismo não é os bons que chegam lá. É os sortudos que chegam lá. Tem muita gente boa aí passando fome. Tem muita gente boa aí desempregada. Não são os melhores que estão lá na frente. Muitas vezes são os piores. Toda essa estrutura social, econômica, tem produzido uma geração de pessoas ansiosas. E é uma ansiedade crescente, 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 que produz a insônia, que produz o tormento, a síndrome do pânico, e que produz N transtornos emocionais. Por quê? Porque nós não fomos criados para nos enquadrar o que esse mundo está fazendo conosco. Nós somos criados para viver na presença de Deus, em total confiança, segurança e descanso. O que faltou em Pedro ali? Certeza de ser amado. Se você continuar lendo a história, porque Jesus diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque eu não tenho certeza se o Senhor me ama. Lembra quando Jesus levou Pedro para a fogueira? Quais foram as perguntas de Jesus para Pedro? O problema de Pedro sempre foi o medo. Aí Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Tem amor aí? Senhor, eu... Filéu, o Senhor. Usou a palavra filéu, filos. Aí Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Assim mesmo, tá bom. Eu recebo seu filos. Aí Jesus: Pedro, você me agapau, você me ágape. E Pedro: não, eu te filéu. Jesus disse: tudo bem, Pedro, apacenta. Mas é o seguinte, Pedro, enquanto você não vencer essa carência de amor, você nunca vai se livrar desse medo. Porque a única coisa que sara o homem do medo é a certeza de que ele é amado. A única. Eu profetizo certeza de amor no seu coração. A Bíblia diz que a própria fé, ela atua pelo amor. A própria fé depende de que você creia que é amado para que ela opere em você. Por isso que João diz: se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Quando você se sentir culpado e acusado, espera aí, o amor de Deus por mim é maior que esse negócio aí. Eu sou culpado mesmo, mas condenado não. É isso que o homem não entende, porque o homem culpa e condena, Deus culpa e justifica. Repita isso comigo: o homem vê a culpa, estabelece o juízo. Deus vê a culpa,
e olha para a cruz. Ao olhar para a cruz, ele te vê perdoado. Ao olhar para a cruz, ele te vê justificado. Ao olhar para a cruz, ele te vê coberto. Querido, não é que Deus fica mandando um monte de anjos te cercar, o diabo não te tocar. Não existe isso. Ainda que nós temos chegado a incontáveis hostes de anjos, e existe o ministério de anjos. Mas não pensa que tem um monte de anjos te guardando dos demônios. O que te guarda dos demônios é uma desautorização que eles têm de tocar a sua vida. O reino do Espírito se move pela autoridade do trono. O diabo não tem autoridade de tocar você. Entenda o que eu vou dizer. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, e onde eu estou tem incontáveis hostes de anjos. Porém, vou lá para o meu quarto daqui a pouco, a minha caverninha, daqui a pouco, se não tiver nenhum anjo lá, eu posso dormir do mesmo jeito. O diabo, não tem nenhum anjo lá com o Heber, hoje eu pego ele. Ele não tem essa autorização. Você pode ser rebelde, o diabo obedece a Deus. Porque desobedecer a Deus no reino do Espírito é pegar num fio de alta tensão desencapado. Se você pegar num fio de alta tensão desencapado, você vira carro, você fica desse tamanhozinho assim, ó. Mais rápido que isso. Você acha que o diabo é burro? Então ele trabalha com você para te enganar, não para te tocar. O trabalho do diabo não é tocar você, é enganar você. Para que você acredite na mentira dele. E acreditando na mentira, você recebe o medo. E o medo é o receptor da derrota. Por acreditar na mentira, eu recebo o medo. Por receber o medo, eu recebo qualquer coisa. Temer é receber a derrota. Crer é receber a vitória. Repita comigo. Temer é receber a derrota. Crer é receber a vitória. Diga forte: eu escolho não temer. Eu tenho mais de 7.000 promessas nessa palavra, para que a força do vento não interfira no meu estado emocional. Eu tenho mais de 7.000 promessas nessa palavra, para que a força do vento não interfira no meu equilíbrio mental. Eu tenho mais de 7.000 promessas na palavra, para que eu fique quieto, vendo o livramento do Senhor. Então essa vida para Pedro e para nós é uma grande escola, onde aprendemos a andar sobre as águas, aprendemos a vencer o medo e aprendemos a não afundar. Nos tornamos inaufragáveis. Ministério de fulano está afundando. E ele? Ele não, ele está orando em língua, o pau está quebrando, cheio do Espírito Santo, está alegre, feliz. Então calma. Glória da segunda casa será maior que a primeira. Pode ir lá, Jeremias, comprar um terreno lá. Está todo mundo vendendo, você vai lá comprar.
siga os loucos. Porque os loucos para Deus têm a resposta que você busca. Esse é o tema dessa palavra, anota aí para mim. Os loucos para Deus têm a resposta que você busca. Eu não vou andar com fulano não, ele ficou doido. Por que ele ficou doido? Porque ele está seguindo uma palavra de Deus? Agora, olha para mim. Quando você começa a seguir o Espírito Santo, você vai começar a ser ajustado nesse processo. Não é que as coisas estão erradas, é que você está sendo ajustado, calibrado. Se eu colocar 12 libras no meu pneu, o carro vai andar lento, vai ficar pesado, vai estragar o pneu. Eu tenho que pôr 30, 32. Cada carro tem a sua calibragem. O que você não entende, olha para mim, é quando Deus te deu uma palavra e você entrou nela, de repente ficou tudo difícil, não ficou nada difícil. Só manifestou quem você era por dentro. Por que eu comecei a orar em línguas e ficou tudo difícil? Porque você começou a orar em línguas e Deus pôs luz nas suas trevas. Por que eu comecei a orar em línguas e tudo piorou? Porque você começou a orar em línguas e Deus mostrou como você estava ruim. Como tinha incredulidade dentro de você. Como tinha uma condição para soberba, uma condição para amargura, uma condição para incredulidade. Você começou a orar em línguas, o negócio veio para fora. Continue orando que Deus arranca isso. Aquele que começou boa obra, como que ele começa? Há de completar como? Orar é começar e orar é terminar. Em tudo no Espírito, você começa orando e termina orando. Em tudo no Espírito, você começa orando e termina orando. Você não se chama Beth, você se chama casa de oração. Você não se chama Paulo, você se chama casa de oração. Põe fogo nessa fogueira. Pastor, só tem uma brasinha, por isso que você está aqui. Joga uma gasolina nessa brasinha para você ver. Pega um balde de gasolina e joga. Volta a orar, meu filho. Você começou de joelho, você acha que vai terminar como? Você começou de joelho. A Bíblia diz que os 24 anciãos, você não vai terminar nem de joelho, você vai terminar prostrado. A vida cristã é assim, irmãos, ó. Ela não é assim. Ela não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Você começa nos lugares celestiais e termina no pó. Vida cristã não é ganhar, é perder. Porque o que você precisa, você não ganha, você já tem. O que você precisa, você não tem que conquistar, já é seu.
Por, por que você está perdendo tanto? Porque Deus está arrancando o excesso. Você não está perdendo, Deus está arrancando o excesso para que os frutos sejam mais pesados, para que os frutos alimentem mais as pessoas. Você não vai dar um cachinho de uva muxuruca, não. Você vai dar um baita de um cacho de uva. Mas antes da colheita, vem a tesoura na parreira e clau, 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 clau. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem estando em mim dá fruto, o pai limpa, poda, para que dê mais. Note bem, você não está sendo tesourado, você está sendo impulsionado. Você não está sendo tesourado, você está sendo potencializado. Ele quer tirar o máximo possível da videira. Ele quer tirar o máximo possível do ramo. Então ele mete a tesoura. Quem não quer ser tesourado, dá fruto michuruca. Não, Paulo chega a dizer: eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo chegou a dizer: eu perdi todas as coisas. Então, é muito perigoso você analisar um homem de Deus pela circunstância que ele está vivendo. Faz isso não. Uma mulher de Deus, você olhar para ela e julgá-la pela circunstância que ela está vivendo. Talvez aquela circunstância é exatamente a circunstância que vai impulsionar ela para um lugar no Espírito que ela nunca experimentou. Você não tem que ter dó de ninguém, não. Não tenha dó de crente que está na mão do Espírito Santo, porque ele está na melhor mão. Não fica com dó. Você chegou lá, nossa, só tinha arroz e tomate. Não fica com dó, meu irmão. Não atrapalhe o Espírito Santo. Não tenha dó de quem Deus tem nas mãos. Tenha dó de quem é independente do Espírito Santo. Esse está frito. Esse vai quebrar a cara, quebrar a cara, quebrar a cara, quebrar a cara e quebrar a cara, até aprender a ouvir a voz. Nossa, eu estou falando do primeiro naufrágio de Pedro, faltam 3. Pedro naufragou 4 vezes. A primeira foi essa. A segunda foi logo aqui na frente. Jesus perguntou assim: quem sou eu? Porque os homens falam isso, isso, e vocês, o que é que vocês falam que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: cara, não foi nem carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Também eu te digo, você não é Simão mais não, você é Pedro. Ao me conhecer, você recebeu autoconhecimento. Ao me descobrir, você se descobriu, diz o Senhor. Logo em seguida, Jesus falou: olha, mas é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, padeça muitas coisas, seja cuspido, e seja crucificado e morto. Aí Pedro novamente entrou com a palavra. E aí Pedro naufragou novamente. Que isso, Senhor? O Senhor jamais morrerá. O mesmo Jesus que em poucos segundos tinha elogiado, olhou para ele e falou: arreda, Satanás.
Você pode se... Irmão, presta atenção. Ei, você pode se desconectar do Espírito e se conectar com o diabo em 1 segundo. Você pode se desconectar do Espírito e se conectar com o diabo em 1 segundo. Jesus falou, eu preciso morrer. Mas Pedro não tinha entendimento daquilo. Quando você não tem entendimento, você não cogita das coisas de Deus. Você cogita das coisas dos homens. Por que que a oração em línguas é tão importante? Porque ela te dá entendimento. Porque orar no Espírito é uma chave poderosa. Porque quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em Espírito fala mistérios. O que são mistérios? São coisas que transcendem a minha mente, o meu estudo, a minha pós, o meu doutorado, o meu mestrado, a minha filosofia, transcende, é o conhecimento de Deus, revelado no meu espírito, me mostrando fatores eternos, e me dando uma perspectiva divina de tudo. Aí Pedro falou assim, não, você não pode morrer não. Qual o entendimento que Pedro tinha de um líder político? A cabeça de Pedro, Jesus ia acabar virando rei, ia tomar Israel, e Israel ia sair do jugo de Roma. Porque Jesus via pregando o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Pedro foi ligando as coisas, o reino de Deus está próximo, ele é o rei. Reino de Deus, ele é o filho. Rapaz, ele vai reinar aqui. Ele vai expulsar Roma, tal, pipipi. Não, você não pode morrer. Quando Pedro disse, você não pode morrer, ele revelou que não estava entendendo nada. Deixa eu te dar uma palavra. Cuidado quando você abre a sua boca, porque você pode revelar o quão cego você é. A Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Começa a reunião, você já tem a opinião, você já tem a resposta para a reunião. Fica calado. Deixa todo mundo falar, espera. E talvez nem fale, porque se não vem de Deus, vai gerar Ismael. Não vai gerar Isaac. Aí passou alguns dias, Pedro naufragou a 3ª vez. Jesus estava transfigurado. Pedro viu aquilo, seu rosto brilhava como o sol. Suas vestes ficaram brancas como a neve. Quem Jesus era por dentro se manifestou para fora. Ele se transfigurou, ele se glorificou. Pedro, Tiago e João viram aquilo. De repente, 2 seres se aproximam. E eles sabiam por dentro. Um é Elias, o outro é Moisés. Meu Deus, cara, você está vendo quem eu estou vendo? E João, eu estou, cara. E Tiago, você está vendo, Tiago? Eu estou. Moisés e Elias, cara. Quem é Moisés e Elias? O Espírito e a palavra. Elias fala da unção. Moisés fala da palavra. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem que ter esse equilíbrio. Palavra e poder. Poder e palavra. Todo espírito da profecia que não flui com base na palavra, não nasceu no Espírito.
seja bereano. Quando alguém estiver falando, peraí, deixa eu ver na palavra o que está escrito. Não vai engolindo as coisas, não. Confere coisas espirituais com espirituais. Muitas vezes o que a pessoa está falando, você já viveu há 10 anos atrás, você vive todo dia. Você pode dar aula para ela. Confere coisas espirituais com a sua experiência espiritual. E não vai engolindo qualquer doutrina, não. Porque o pregador é bonitinho, o pregador é famoso, cobrou um cachê caro. Pregador é o cara. Irmão, não existe o cara na igreja, existe o cabeça. A igreja não tem o cara, a igreja tem o cabeça. E esse cabeça não é Heber e mais ninguém, é Cristo. Nós somos treinados a adorar os homens. Cogitamos das coisas dos homens. Aí quando Pedro viu, olha para mim, ele naufragou de novo, porque ele teve uma ideia. Deus não precisa das suas ideias. Porque as suas ideias, para você, são maravilhosas. Para Deus é um naufrágio. Preste atenção. Quando Jesus foi transfigurado, ele completou 3 anos de ministério. Daquele momento para 6 meses, ele morreu. Quando Jesus foi transfigurado, ele chegou no ápice da maturidade, como homem. Ele subiu no monte, chegou no ápice, não tinha como amadurecer mais. Moisés veio, Elias veio, e ele poderia segurar na mão dos dois e ir embora para casa. E Deus já teria colhido o que ele precisava, um homem maduro. Mas diz a Bíblia que Moisés e Elias conversaram com ele outra coisa. Conversaram com ele sobre a sua partida. Moisés e Elias falaram assim: cara, você está prontinho, é só um pulinho, você vai com a gente para casa. Mas você pode escolher descer desse monte e ir para a cruz. Diz a Bíblia que Moisés e Elias conversaram com ele sobre a sua partida. Jesus sabia que a partir dali, 6 meses depois, tudo seria terminado. E aí, Pedro naufraga. Vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Pronto. E vocês podem ficar aí na tenda que a gente desce lá embaixo, chama todo mundo. E todo mundo vai saber que o Senhor é o Messias. Acabou a discussão. Primeiro que eu quero trazer Anás e Caifás. Pedro estava sendo sincero. Todas as vezes que Pedro quebrou a cara, ele estava sendo sincero. Sinceridade não é segurança para ninguém. Fé é segurança. Forte esse aplauso à palavra de Deus. Mas eu sou sincero. Peraí, mas essa sinceridade é... Porque a Bíblia diz assim, que Pedro, olha para mim. Pedro ainda falava quando uma nuvem entrou. Por que aquela nuvem entrou? Porque o Pai ama seus filhos. A nuvem não entrou por causa de Jesus, nem de Moisés, nem de Elias. A nuvem entrou por causa daquele que naufragou. A nuvem respondeu a pergunta de Pedro. A nuvem respondeu o clamor de Pedro. Vamos fazer 3 tendas. O pai veio e disse: não. Este é o meu filho amado. Nós não vamos fazer o que você está falando. Nós vamos fazer o que ele está falando. A ele ouvir.
E levantando ele os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. Então Deus não precisa das suas boas ideias. Não traga boas ideias para mim, traga revelação para mim. É porque a gente tem que fazer isso com as mulheres, tem que fazer isso com os jovens, tem que fazer isso. Querido, nós não temos que criar nenhum Ismael, porque Isaac não nasceu. Vamos dar a lei para o povo, porque eles não entendem a graça, então vamos dar a lei. Que isso, está louco? A lei vai manter eles na infância, a graça vai dar a eles a maturidade. Irmãos, se você for analisar a ideia de Pedro, foi fantástica. Fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Imagina, todo mundo chegava lá, estava resolvido tudo. Imagina quando os judeus chegassem lá e encontrassem com Moisés e Elias, honrando a Jesus. Mas Jesus não estava ali para ser honrado, ele estava ali para morrer. Porque só a sua morte venceria a morte. Por que ele escolheu ficar mais 6 meses na terra? Para vencer a morte. Para que hoje nós pudéssemos dizer: tragada foi a morte pela vitória. Se Jesus ali sobe com Moisés e Elias, a morte não seria vencida. A Bíblia diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, não é porque você amadureceu que o seu tempo acabou. Não é porque você cresceu que você não tem mais 6 meses na terra. Não é porque agora você entende que você deve pendurar a chuteira. Talvez esses 6 meses vão ser mais importantes do que os últimos 50 anos. Saiba andar com o Espírito Santo. Conheça o Senhor na intimidade do seu coração, onde Ele opera a verdade no seu íntimo, e nela Ele tem prazer, e acorda o seu espírito para ser a luz que guia a sua alma, a fim de que você não se perca no caminho. Porque o maior problema do exército de Deus hoje é que a maioria estão perdidos, muito longe da guerra, pensando que estão na guerra. Eles estão tomando um couro do diabo e estão pensando que estão lutando com ele. Jesus pendurado na cruz, para todo mundo, ele estava tomando um couro, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo, não tinha como, era a morte mais cruel, a morte mais miserável, e ainda tinha 2 ladrões do seu lado. Ainda colocaram 2 ladrões, ainda soltaram Barrabás.
Mas quem estava reinando ali, governando tudo, era Ele. Não é porque você está todo preso na cruz que você não está governando, não, meu irmão. É na cruz que você governa. Não é porque você está na cruz que você está perdendo a guerra, não. É porque você foi para ela que você está vencendo. Só tem um lugar que Satanás é vencido: na cruz. Isso significa que você vai estar lá. Porque Jesus diz: cada um tome a sua cruz e me siga. Você nunca vai encontrar a voz do Senhor sem encontrar primeiro a cruz. Porque a cruz vai trabalhar o seu ego, para que a voz seja ouvida. Se você não tem cruz, você não tem sensibilidade. Se você não tem cruz, você não tem quebrantamento. Se você não tem cruz, sua alma encapsulou e bloqueou seu espírito. É a cruz que quebra a alma e libera o espírito. Ah, mas o meu irmão, sabe? Até quando? Meu Deus do céu, até quando? Você vai ter que aprender. Irmãos, com temor e tremor, essa batalha que eu estou passando nos últimos 9 meses, tinha que ter uma multidão de cá e outra multidão de cá segurando as minhas mãos. Não por mim, mas por causa da palavra que eu carrego. Mas as pessoas estão me apedrejando. Pessoas que dizem que me amam. Pessoas que dizem que são meus filhos. Pá, 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 pá. Pedra, 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 pedra. E de mim sai amor, 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 amor. E é o que vai sair até o fim. Eu não estou citando isso para me gloriar e nem para me depreciar. Eu estou citando isso para te mostrar o que você tem que passar no seu caminho para você vencer a sua guerra. Eu não estou falando isso por mim, estou falando isso por você. Para que você tome a decisão certa. Jesus disse: quem quiser vir após mim, pode. Agora, você só vai me encontrar se você encontrar primeiro a sua cruz. Sem a cruz você nunca vai me encontrar, porque eu estou na dimensão do Espírito. E a cruz é a porta. Sem cruz você não enxerga o Espírito, você só enxerga a carne. Eu preciso quebrar o seu eu. Eu preciso quebrar o seu ego. Eu preciso te enfraquecer. Eu preciso te resumir. Você está muito complicado. Você está armado até os dentes. Vou deixar 1 ou 2 armas com você. Quando muito, vou deixar só uma. Uma arma da armadura vence o inferno inteiro. Quanto mais a armadura inteira. A armadura inteira não tem a ver com o inferno. A armadura somente. A armadura inteira tem a ver com a eternidade. É um revestimento completo de Deus. O capacete da salvação, pronto. Você já vai pensar como Cristo. O diabo não te pega mais. A espada do Espírito, pronto. Você precisa mais do quê? Calçando os pés com a preparação do Evangelho da... O que eu preciso mais? Eu estou calçado os pés com o que foi preparado no Evangelho da paz. O que pode me vencer? Que arma mais eu preciso?
toda arma da armadura é em si poderosa para vencer o inferno. É interessante que Deus ainda fala assim: a armadura não é sua, é minha. É a armadura de Deus, é a espada do Espírito. E aí eu lembro novamente de Mordecai, todo revestido das roupas do rei, mas nada pertencia a ele. Não é guerra do espírito, é canseira, enfado e cansaço. O que passa disso, enfado e cansaço. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Posso mais um minuto? Só prego se o Lucas sentar aqui de novo. Um minuto, porque eu vou falar do último naufrágio de Pedro. Eu quis, espere, escute. O último naufrágio de Pedro foi a consequência dos outros três. Por que Pedro negou? Porque, número 1, ele temeu. Por que Pedro negou? Porque, número 2, não tinha revelação. Cogitava das coisas dos homens. Como é que você vai ter força para bancar um negócio que você não está vendo? Por que Pedro negou? Porque ele era cheio de boas ideias. Tinha um caminhão de Ismael para derramar na igreja. O fato de Pedro negar 3 vezes é porque ele tinha naufragado 3 vezes. Ele temeu, ficou possesso e entrou com boas ideias. Pastor, ele ficou possesso. Aí Jesus falou: sai, aparta de mim, Satanás. Então, os 3 naufrágios de Pedro levaram ele a negar 3 vezes. E quando ele negou 3 vezes, o amor gritou: cocorocó. O grito do galo não foi o grito da acusação. Porque quando o galo cantou, sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus estava perto de Pedro. Diz a Bíblia que Jesus olhou para Pedro. E quando Jesus olhou para Pedro, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Judas se enforcou. Mas Pedro teve um lapso do amor de Deus com aquele olhar. Judas não teve aquele olhar. Quando Jesus ressuscita, ele vira para Maria Madalena e fala assim: vai lá falar para os meus irmãos. E a Pedro? Agora você me pergunta: o que tudo isso tem a ver com fraqueza transformada em força? Jesus estava na praia, eles pescando. Aí Jesus falou: ei! Vocês pescaram? Não, a gente não pegou nada. Joga a rede à direita do barco. Eles nem sabem por quê, porque às vezes Deus fala, você obedece, nem sabe por quê. Eles obedeceram, jogaram.
e pegaram 153 grandes peixes. Quando a rede veio cheia, na hora, todo mundo, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Sabe o que Pedro fez? Todo mundo remando, João remando, Pedro pulou na água. Porque ele tinha tanta certeza do perdão, por causa do olhar, que ele não correu de Jesus, ele correu para Jesus. Todos os discípulos foram arrumar as redes, arrumar o barco, chegar para... Pedro não aguentou. Pedro viu Jesus e sabia: eu sou perdoado, eu sou amado, eu não amo Ele como Ele me ama, mas eu não quero nem que... E nadou. Foi o primeiro que chegou na praia. Foi o primeiro que comeu o pão e o peixe que o próprio Senhor tinha assado para eles. Deixa eu te dar uma palavra. Estou terminando. Deixa eu te dar uma palavra. Sabe quando a sua fraqueza vira força? Quando você pesca a noite inteira e não pega nada. E Ele traz sua rede cheia de peixe. Mas você está tão impactado com o amor que você esquece dos peixes e vai atrás dele novamente. Isso já tinha acontecido com Pedro uma vez. Quando a rede veio cheia de peixe, Jesus falou: agora segue-me, vocês vão ser pescadores de homens. Já tinha acontecido uma vez. Agora Jesus não precisou dizer segue-me. Ele nem aí. Ele nem calculou o dinheiro que aquilo ia dar, o lucro que ia dar para a família, ajudar os parentes, equilibrar as dívidas. Jesus tinha morrido, a oferta caiu, estava tudo com problema. Ele não estava nem aí, cara. Ele entendeu: eu sou amado. Aquele olhar não me condenou, não me julgou. A única coisa que eu consegui foi chorar amargamente, entendendo o que eu sou, mas também entendendo quem Ele é. E o que transformou fraqueza em força? O peixe que Jesus assou e o pão que Jesus assou. Tinha uma fogueira. E Jesus resume a conversa com Pedro da seguinte maneira: não me importo como você é, porque não é o que você é o que eu vou ser em você. Apacenta as minhas ovelhas. Quem pode dar glória a Deus? Amém. Quem trouxe a sua oferta pode colocar ali, pode colocar aqui. Quero dizer para os irmãos da internet que ofertaram, o aluguel foi pago hoje. Estamos em dia com o aluguel, água, luz, graças a Deus. Continue ofertando, continue participando financeiramente, porque essa palavra vai para as nações. Em nome de Jesus. Graça e